Meus irmãos, abramos nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu João, no primeiro capítulo. E ouçamos a leitura de um versículo apenas, o de número 14. Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 14. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém. Os hinos do nosso coral nesta noite, procuraram seguir passo a passo o relato histórico dos evangélicos, ou pelo menos o relato aproximado daquilo que a Bíblia nos conta acerca do nosso Senhor, principalmente tal como ocorre nos evangelhos de Mateus e também no evangelho segundo Lucas. Mas o evangelho de João, irmãos, nesse seu início, ele começa não com o nascimento de uma criança, embora certamente João saiba disso, que houve o nascimento daquilo que visivelmente seria mais um ser humano ou mais uma criança. A idade de um ser humano normalmente é contada só a partir da sua concepção e também, num outro momento, a partir do momento do seu nascimento. Mas o caso aqui é realmente diferente, porque Cristo é apresentado como já vivendo antes de seus pais. E aqui eu estou me referindo não apenas a Maria e José, mas aos seus próprios ancestrais, como por exemplo Davi e até mesmo Abraão. Ele dirá nesse evangelho que antes mesmo que Abraão existisse, ele já existia. E João chama a esse Cristo, a esse ser, aqui na abertura do seu evangelho, de Verbo, que é a tradução da língua grega, né, do termo logos da língua grega para o nosso português. Entre os gregos, irmãos, existe uma longa lista de sinônimos para essa palavra verbo, que está aqui traduzida como o termo logos, traduzido aqui como verbo no versículo 1 e em alguns outros pontos desse mesmo capítulo. Alguns dos sinônimos são relato, estudo, princípio ordenador do cosmos, esse é o logos dos gregos, unidade e racionalidade, explicação, a lógica das coisas, a harmonia das coisas, a base para todo o arrazoado, as leis universais, incluindo aquilo que nós vimos nas estações do ano, por exemplo, no curso dos astros, etc. Tudo aquilo que possibilita o estudo científico da parte dos homens era chamado entre os gregos, entre os povos gregos, de logos. E como o primeiro público de João ao escrever esse evangelho era o público dos efésios, que eram também gregos, ele usa o termo verbo aqui como uma espécie de ponte para alcançar a sua audiência primeira e ser assim bem entendido, irmãos. Só que, como nós vamos ver, ele dá também outros sentidos extraídos do Antigo Testamento. Esse é um procedimento que será adotado pelos defensores da fé nos primeiros séculos, inclusive também entre os reformados, e que mais tarde foi chamado de acomodação, um procedimento chamado acomodação, que é valer-se de uma ideia conhecida para não contrariá-la, mas ultrapassá-la com alguns conceitos que são desconhecidos. Nós temos talvez um exemplo mais claro disso em Atos 17, em que Paulo, também pregando a gregos, aos atenienses, ele disse: olha, vocês adoram
direitinho, ou seja, vocês têm muita religiosidade. Eu noto que vocês são muito religiosos, porque eu passei por aqui e vi aqui muitos altares, né? E eu vi até um lá que está vazio e que não tem nenhum Deus, que está escrito lá, ao Deus desconhecido. Pois é desse que eu gostaria de falar hoje. Então, o Paulo aproveita aquela situação e se acomoda à condição daquelas pessoas, descobre ali um ponto positivo nelas. Diz assim: olha, vocês têm um ponto positivo, vocês são muito religiosos, mas eu gostaria de falar acima ou para além, algo para além da religião, mas que também está dentro da religião de vocês, que vocês estão adorando um Deus que vocês não conhecem, que é precisamente este que eu vos anuncio. Então o que o João faz aqui, irmãos, é parecido com isso que Paulo fez. Ele procura um conceito que captasse muito daquilo que Jesus é e que Jesus seria para a vida das pessoas, mas que, no caso, entre os gregos, era um conceito que ainda era pobre e que precisava ser recheado ou permeado com o conteúdo da própria revelação. E foi isso que o João fez, irmãos. Ele, quando nós levamos em conta todo o Evangelho, nós percebemos que João, ele fez uso de uma outra palavra, que também significa palavra, que é o dabar dos hebreus. Ele pegou essa palavra, e quando nós observamos no Antigo Testamento esse termo associado ao divino, ou às coisas de Deus, nós percebemos que ele significa ao mesmo tempo palavra e ação. Palavra e ação significam esse termo dabar, e palavra em ação em perfeita harmonia, ou seja, Deus fala e as coisas acontecem. Existe uma correspondência perfeita entre aquilo que Deus ordena e a ordem que é executada, entre aquilo que Deus descreve e a coisa descrita, entre até mesmo a coisa que não existe e Deus fala aquilo que vai existir, e há um correspondente até nas coisas que não existem para aquilo que Deus fala. Isso é dabar, isso é palavra. Foi esse conteúdo que o João colocou aqui no conceito do Logos e disse: é tudo isso mesmo que vocês gregos, vocês povos imaginam. Há um sentido na vida, há uma coerência no cosmos que governa todas as coisas, que controla todos os processos, mas ainda mais. Ainda mais. E esses conceitos vêm da própria revelação, mas aqui João faz uso de uma palavra se acomodando às limitações dos povos e dizendo: esse Logos encarnou, esse Logos penetrou na nossa existência, penetrou na nossa vida, penetrou no nosso cotidiano. Então João faz essa acomodação para que as pessoas entendessem, irmãos. E como exemplo nós podemos destacar algo que foi ecoado pelo próprio João aqui, que nos lembra bastante as primeiras palavras da Bíblia. Ele parece ter, de propósito, ecoado essas palavras na abertura do seu Evangelho. Assim como ele escreve aqui na abertura do seu Evangelho: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Também Moisés, nas primeiras palavras da Bíblia e dele próprio, ele disse: no princípio criou Deus os céus e a terra. Com isso, João está afirmando que há ou houve a presença do Verbo, desse ser, em Gênesis. Ele estava lá no início, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Nós temos aqui diante de nós, irmãos, portanto, o primeiro mistério declarado neste Evangelho. O mistério de que a palavra que saiu da boca de Deus, quando Deus disse: haja luz, criando a luz e tudo o mais que Deus fez, essa mesma palavra, irmãos, era Cristo. Essa palavra criativa era Cristo. Isso realmente foi alvo de muita investigação da parte dos cristãos, os grandes cristãos, os eruditos cristãos em todos os tempos, e eles elaboraram uma doutrina em cima disso, para o melhor entendimento nosso, que é a doutrina da coabitação, chamada de pericorese, doutrina da coabitação ou da interpenetração entre as pessoas da Trindade, significando, agora já em termos da nossa tradição, que existe uma representação de Cristo em cada ato da Trindade.
Existe uma representação do Espírito em cada ato da Trindade. E tudo aquilo que Deus faz em qualquer de suas pessoas está representado pelas outras pessoas da Trindade. Significa que é verdade que Deus, Pai, é o Criador, mas isso não significa que o Espírito de Deus não estivesse pairando sobre a face das águas em total prontidão para executar as obras de Deus Pai. E também não significa que Cristo não estivesse representado ali como Verbo, como a palavra que saía da boca de Deus e que executava as suas ordens, irmãos. Então, cada pessoa da Trindade, é dito na nossa tradição que elas possuem a mesma inteligência, a mesma vontade e o mesmo poder. É por isso que nós afirmamos: Cristo estava no início com Deus. E Ele estava operando como a palavra de Deus a criação do cosmos, de modo que nada daquilo que foi feito se faria sem a presença desse Verbo divino, irmãos. Esse ser, então, é a possibilidade e o fundamento da existência. O poder de criar, de ordenar e de revelar a Deus está em Cristo. Está em Cristo. E é desse Cristo que João está falando aqui, significando o quê? Que você e eu, que nós todos, que todas as gerações que já passaram, as que existem hoje e as que virão no futuro, nós devemos a nossa existência, nós devemos a nossa consistência física, espiritual, mental, de qualquer tipo, a Ele. Se você respira agora, você deve isso a Cristo. Você deve isso a Cristo. Se você tem qualquer tipo de coordenação cognitiva ou física, você deve isso também a Ele. A Ele. Nós estamos então diante de um mistério. Porque se é verdade que um ser historicamente identificado como Jesus nasceu há 2000 anos atrás, o texto está falando aqui que há um ser que é esse reconhecido, conhecido como Jesus Cristo no tempo. Há um ser que preexistia a todos nós, e que não apenas preexistia, mas ele também era parte desse fundamento da existência. Ele é o Deus Todo-Poderoso representado em sua palavra, irmãos. Nós não podemos compreender essas coisas, mas nós podemos entender. É assim, isso é o próprio significado do mistério, não é? Nós estamos diante de um mistério maravilhoso, um mistério que não apenas é cognitivo, vem para fazer uma espécie de susto, de dar um susto na sua cabeça. Não é isso que ele está fazendo. É um mistério que nos traz vida e que nos traz luz. Nós não sabemos a grandeza dele inteira, nós não conseguimos abarcar tudo, mas o fato é que nós nos beneficiamos dele em sua vida e na sua luz. Esse, portanto, é o primeiro mistério que nós temos aqui. E essas afirmações que estão aí nos versículos 4 e 5, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Essas afirmações já nos preparam para outro mistério. Esse realmente é um triste mistério que diz respeito à nossa condição como pecadores, que não é um mistério de luz e nem de vida, mas é um mistério de trevas e morte. Os seres humanos vivem num mundo de iniquidade, de perversidade, de cegueira, de escuridão e de morte. E nós temos aqui um mistério estabelecido. É que o que é que esperaria-se de uma visita desse porte, como a vinda do Logos ao mundo? Esperaria-se deferências, esperaria-se festa, esperaria-se receptividade, abertura. Mas o que nós temos aqui, irmãos, é que em vez de respeito, deferência e homenagens, nós temos repelência. O Verbo foi repelido pela nossa raça como um todo. Essa raça que está mergulhada em trevas e em morte. Ela recusou a luz e recusou a vida. O imperador, que poderia fazer todos se curvarem diante do Verbo, o ignorava, o desprezava. Herodes tentou extinguir a luz desde o berço. O sistema religioso da época todo, fariseu, saduceu,
que quer que fosse, que se diziam as pessoas mais inteligentes em termos de escritura, em termos de profecia, em termos de práticas religiosas, todos esses sistemas o rejeitaram. E finalmente a cidade santa, a sua própria casa, o seu próprio povo o rejeitou. Veio para o que era seu, mas o seu ou os seus não o receberam. Mesmo sabendo disso, irmãos, mesmo sabendo disso, Deus resolveu enviar este ser até a esta gruta, a este antro de perdição, de pecado, de morte e escuridão que é o nosso mundo. Ele resolveu enviar aquele que estava com ele desde o princípio. E o texto nos diz que o Verbo se fez carne, se fez carne. Carne aqui é a dimensão humana. O Verbo penetrou na dimensão dos seres humanos, no nosso modo de existência. E também é o ponto em que nós oferecemos maior resistência ao Verbo. É na vida humana, é no dia a dia, é nos corações. Você não vê o cosmo inteiro, você não vê uma resistência ao Verbo. As estrelas permanecem fazendo o que devem, a lua faz o que deve, as águas fazem o que devem, tudo faz o que deve, menos a carne humana, menos a existência humana. Pois foi aí que Deus resolveu habitar, no lugar de trevas, no lugar de morte, no lugar de resistência à sua vontade. O texto diz literalmente, foi aí que ele resolveu armar a sua tenda. O Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. A linguagem é intencionalmente do Antigo Testamento, em que Deus fazia aquelas visitas, não é? Armava a tenda dele. Só que a tenda de Deus agora é um corpo de carne. É um corpo, como os seres humanos têm. Ele resolveu armar a barraca dele por aqui, por assim dizer. E esta barraca, esse tabernáculo, era a nossa carne, significando que ele assumiria a nossa condição física, as nossas fraquezas, as nossas dores, nossa sensibilidade e até mesmo nossos pecados, embora neste caso, nesse pormenor, como um substituto e não como um participante, que é necessário que o nosso representante diante de Deus seja um homem sem pecado. E ele fez isso não para nos destruir, porque ele poderia penetrar na nossa história, na nossa carne, e percebendo a maldade, percebendo a treva, percebendo a morte, acabar logo com isso. Mas parece que o propósito dele, ao que ele demonstrou, era o de nos salvar das nossas trevas e da nossa morte, por meio da sua maravilhosa luz e da sua maravilhosa vida. Aqueles que estiveram mais próximos dele, que foram os apóstolos, viram essa radiância, viram essa glória, como ele mesmo diz, João, uma glória como se fosse um filho único de Deus. Esse é o significado de unigênito. É como se Deus tivesse saído dele um outro Deus, como se tivesse saído dele Deus de Deus, luz de luz, maravilha de maravilha. João, na sua epístola, esse mesmo escrevendo, ele usa uma linguagem quase que infantil, dizendo, olha, nós vimos ele. Não, nós tocamos nele, no Verbo da vida, nós pegamos nele, ele é de verdade. Então ele diz que esse ser de fato estava lá. Se você estivesse lá, você veria igualmente a glória dele, a radiância dele, a vida e a luz que emanavam daquele ser. O texto nos diz que ele era gracioso com os seres humanos. O texto nos diz aqui que ele estava cheio de graça. E aqui a ideia de João, já combatendo algumas heresias que diziam que Jesus era uma espécie de fantasma na época, ele diz, e ele era cheio de verdade, significando não apenas as palavras que ele diria, mas o ser dele era real. Ele não era ilusório, ele de fato veio fazer parte da nossa vida. E isso faz com que a vida tenha sentido, porque ele habitou entre nós. A palavra criativa de Deus, portanto, habitou entre nós, e toda a resistência que a nossa raça ofereceu a ele seria destruída. A luz prevaleceria sobre as trevas, a vida prevaleceria sobre a morte. Ele nos amou não apenas contra
todas as coisas, mas contra o nosso próprio coração, contra as nossas próprias disposições. E ele, sabedor disso, resolveu que deveria enviar o seu Filho para fazer parte da nossa história no sentido físico, de fato, irmãos. Nós aprendemos assim, meus amados irmãos, sobre dois grandes mistérios do Natal, aqui descritos. O primeiro mistério é que a palavra de Deus, o Logos divino, o Dabar divino, cheio de luz e de vida, tornou-se um de nós com o objetivo de nos salvar. E o segundo mistério é que a iniquidade humana, a ignorância, a estupidez humana rejeitou isso aí. E foi por causa da sua perseverança, da sua força, do seu poder que ele prevaleceu, e não por causa da nossa receptividade ao Verbo divino. Nesse início de evangelho, só nos cabe uma coisa aqui. Aquilo que nós podemos fazer diante de tudo isso. Os versículos 11 e 12 nos dizem assim: Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. No final do Evangelho, nós temos no capítulo 20, esse ponto de modo ainda mais claro, já que João expõe qual o propósito deste seu escrito. Ele diz assim, João 20, a partir do verso 30. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Então, o que é que se exige de nós? O que é que se requer de nós? É que nós creiamos, tenhamos fé na palavra encarnada de Deus. Tenhamos fé em Jesus Cristo. Os versos 11 e 12 do primeiro capítulo deixam claro que isso é fruto da graça de Deus. Mesmo assim, pesa sobre nós a obrigação de transmitir, na esperança de que o Espírito de Deus fale ao seu coração e você creia em Jesus Cristo. Então, tendo ouvido essa palavra, aqueles que não têm ainda um compromisso formal com Jesus, porque de nada adianta dizer que você tem Jesus no coração. Por quê? Porque Jesus disse que se você se envergonhar dele e das suas palavras diante dos homens, se você não fizer profissão de fé, você está com um problemão enorme. Porque Jesus te exige tanto ser crente em seu quarto, como ser crente no seu trabalho, na sua rua, e dizer para as pessoas que você é um crente. Então eu estou falando aqui de pessoas que dizem, de fato, serem seguidoras de Jesus Cristo e que fazem parte da igreja de Cristo de fato. Nós devemos então alertar essas pessoas de que elas devem crer nesse mistério maravilhoso de luz e de vida, que é a bondade de Deus enviando o seu Filho, e entender que Ele nos aceita como a vida aceita a morte. Vocês têm que entender isso. Olha, Jesus, Ele aceita você como uma pessoa viva aceita abraçar uma pessoa morta. Como a luz resolve abraçar as trevas e a iluminar. É isso. É isso que você deve crer dentro daquilo que João está dizendo aqui. Você deve receber a Jesus como seu Salvador. Esse evangelho foi feito para isso. Se você não é crente em Cristo, se você não é crente professo, você está lendo esse evangelho, não pense que João está apenas te informando. Não, ele tem uma meta muito definida, inclusive exposta no primeiro capítulo e no capítulo 20. Ele quer que você se arrependa dos seus pecados e acredite em Jesus Cristo como seu único Salvador, aquele que vai te mandar para o céu, e como Senhor, aquele que quer mandar em você nesta terra, caso Ele não te leve logo para o céu. Então esse é um dos objetivos do Evangelho, é converter as pessoas a Cristo, é que elas recebam a Cristo, porque se não receber a Cristo, não pode ser chamado de filho de Deus, é isso que ele está dizendo aqui. Quem recebe a Cristo é chamado de filho de Deus, quem não recebe não é filho de Deus. Mas sobre ele pesa a ira de Deus. Por quê? Porque isso é o máximo, é o cúmulo da resistência das trevas à luz, é o cúmulo da resistência dos mortos ao vivo, aquele que é vivo. Mas o texto
também nos permite afirmar que, caso já sejamos crentes em Cristo, essas palavras visam também fortalecer a nossa vida nesse mistério maravilhoso, doce, que é a luz e a vida de Cristo manifestadas. Ora, qualquer cristão que for sincero, devoto de Jesus Cristo de fato, ele vai entender que ele precisa cada vez mais ser fortalecido como cristão. O cristão que disser que não precisa se emendar com Deus constantemente, não está a par nem da graça de Deus, nem das profundezas do seu coração, dos resíduos do pecado na sua alma. Então esse evangelho também vem para confirmar você, para afirmar você, para fortalecer você na fé cristã. É por isso que ele diz isso aqui no capítulo de número 20, não é? Que eu acabei de ler. Os sinais que são registrados nesse evangelho, eles foram registrados para que vocês creiam, aqueles que não creem, creiam, e também para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Todo crente é fraco, todo crente precisa se firmar, todo crente reconhece que, mesmo tendo se livrado de outros deuses, eles devem ter medo porque eles podem voltar. As antigas lealdades podem voltar. E é típico no coração de um crente esse temor, o temor da idolatria, ele que se livrou da idolatria. Com isso, irmãos, eu finalizo afirmando que nós estamos diante de um mistério. Se nós estivéssemos há 2000 anos ou um pouco mais atrás, nós veríamos certamente um bebezinho que o médico Lucas descreveu como estando necessitado de fraldas e de leite, como uma criança normal. Mas, ao mesmo tempo, nós aprendemos com esse evangelho que esse bebê é também aquele que segura o orbe, que segura o cosmos em suas mãos, que são misericordiosas e luminosas, e também vivas, e também graciosas. Eu gostaria de encerrar lendo um trecho de uma elegia do nosso poeta maior, Luís de Camões, que fez uma meditação sobre a entrada do Logos no mundo, e com ela eu encerro essa pregação. Ele diz assim: um saber infinito, incompreensível, uma verdade que nas coisas anda, que mora no visível e no invisível. Esta potência, enfim, que tudo manda, esta causa das causas, revestida foi desta nossa carne miseranda. Deus nos abençoe. Amém.